Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. A Livinha vai abrir aí na Almeida, revista e atualizada, ARA. Nessa versão nós queremos ler. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo, deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 6. Deixa eu apagar essa luz aqui. Todos acharam? O que os irmãos que não acharam, por favor, acompanhem conosco aqui no Data Show. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. Levirato, irmãos, era uma lei que tinha, se a mulher morresse, se o esposo daquela mulher morresse e tivesse algum irmão, ele assumiria aquela mulher, ou algum familiar mais próximo daquele que faleceu. Então, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair da terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porque era uma criança ainda, era o filho mais novo. Pois disse: para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, irmãos, era a mulher de Judá, tá bom? Mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Amém, irmãos? Então os irmãos compreenderam, irmãos, que Judá, ele tinha 3 filhos. Casou com Tamar e morreu, e assumiu o outro irmão, para dar descendência a que tinha morrido. Inclusive, irmãos, há uma questão teológica, só para os irmãos terem o conhecimento,
que algumas vertentes, né, teólogos creem nisso, mas isso não é certo, né? Tem várias vertentes. Muitas pessoas dizem que a grande quantidade de anos que aquelas pessoas tinham na Bíblia, 900 anos, 1.100 anos, era justamente por causa disso, que ele morria, mas a descendência dele, enquanto a descendência dele ia sendo aumentada, era como se ele vivesse. É a mesma coisa, quando um morria, o irmão tinha que gerar descendência para aquele irmão que morreu. Mas isso é uma vertente de alguns teólogos. Alguns creem que as pessoas viviam mesmo muitos anos de vida, porque eram outros tempos, tá bom? Mas vejam bem, irmãos, então, o irmão de também assumiu Tamar, mas ele, quando coabitava com ela, ele dava um jeitinho para ela não engravidar. E aí Deus também tomou a ele, né? E aí tinha um irmão mais novo, e Judá disse: olha, vai para a casa do teu pai, quando ele tiver homem, aí eu vou dar como mulher. Mas aí Judá esqueceu, o tempo passou, o menino se fez homem, e ela ficou esquecida, injustiçada, porque a lei era aquela, e uma mulher que era viúva e não tinha ninguém para cuidar dela, era desprezada, irmão. Se ela não tivesse pai, a família, ela ficava sem subsistência. E aí, irmãos, quando ela soube que Judá ia passar numa determinada rota, ela tirou a sua viuvez e colocou uma roupa, irmãos, de camuflagem, né, de meretriz, porque as meretrizes é que escondiam o rosto com o véu, para não ser reconhecida. E ali, irmãos, ela pegou Judá na passagem, e Judá quis coabitar com ela, e coabitou. Judá prometeu dar um cabrito a ela, mas ela disse: você vai deixar alguma coisa aqui penhorado. E ele deixou o selo, o cordão e o cajado, e ela coabitou com Judá e engravidou dele, tá certo? Judá, irmãos, se nós formos ver quem era Judá na Bíblia, esse personagem, tem muitas boas referências das atitudes dele. Judá, irmãos, foi aquele camarada que, quando foram matar José, Judá, ele foi que convenceu os irmãos: não vamos matar não, que ele é sangue nosso, joguem ele na cisterna. Judá também, irmãos, foi aquele que ficou como fiador de Benjamim, quando José fez aquela ação lá e colocou a taça, né, nos mantimentos dos irmãos que foram no Egito buscar mantimento. E aí José disse: agora Benjamim vai ficar aqui como escravo. Aí Judá disse: não, de jeito nenhum, porque senão meu pai vai morrer, e já é idoso, me deixe no lugar de Benjamim. Vejam bem as atitudes de Judá. Ele sempre, irmãos, se colocou como... Tem diversas ações dele de justiça na Bíblia, inclusive, irmãos, o próprio Jesus Cristo, ele é descendente da tribo de Judá, por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, amém, irmãos? Mas nesse caso, irmãos, Judá estava cometendo injustiça e até mesmo pecado contra Deus. E eu quero falar um pouco, irmãos, com relação a esse pecado de Judá. Você vai já compreender onde é que nós queremos chegar, irmãos. Porque, queridos e amados irmãos, o que Judá fez, irmãos, ele foi frontalmente contra a lei que Deus havia estabelecido para aquele povo. Quando, depois de 3 meses, chegou a Judá a notícia que Tamar estava grávida, aí Judá se revoltou. Não pode, como é que pode uma coisa dessa? Bota aí, Levinha, versículo 24, Gênesis 38, 24.
Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. E vai em frente. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja o que, irmãos? Queimada, irmãos. A Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, não tinha esse tipo de castigo para as mulheres, irmãos, que praticavam esses atos. Tinha o apedrejamento. Excepcionalmente aqui, irmãos, foi colocado queimaia, né? Que ela seja queimada. Vejam só, irmãos. Aí o que acontece? Vai em frente. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas. Aí ela mandou o quê? O selo, o cordão e o cajado, que era dele. De quem são essas coisas aqui? É que eu estou grávida. Aí o caba ficou sem saída, irmãos. Irmãos, eu estou, irmãos, contando essa história aqui, porque essa história, irmãos, ela ilustra bem, a gente fazendo uma analogia de como é que o diabo, irmãos, muitas vezes trabalha na vida do crente, irmãos. Não estou dizendo que Tamar era diabólica, irmãos. Eu estou fazendo uma analogia, vou fazer uma analogia, uma comparação da forma que se deu esse caso, essa história, e de como o diabo trabalha na vida dos crentes. Porque na realidade Tamar roubou o selo, o cordão e o cajado de Judá. E o diabo também quer roubar, irmãos, a nossa salvação. Amém? E aí, irmãos, ele faz para roubar a nossa salvação com que nós venhamos a permanecer no pecado. E o que é o pecado, irmãos? O pecado é a transgressão, é a desobediência a Deus e a sua palavra. Pecado, irmãos, é você ter um alvo e errar o alvo. Deus quer que você vá para o céu, tenha a seta, e aí você tomar uma direção contrária à do céu. Isso é pecado, é desobedecer à vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus não aprova e desagradar ao Senhor. Amém ou não amém, meus irmãos? Isso é o pecado, irmãos. O maior efeito do pecado, irmãos, é tirar a pessoa do lugar que ela está. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós adoramos a Deus, e o diabo quer tirar nós da nossa posição. Por que eu digo que o maior efeito do pecado é tirar a pessoa do lugar que ela está? Porque o pecado, irmãos, tirou Adão e Eva do paraíso e lançou eles fora do paraíso, lançou eles fora do jardim. O pecado, irmãos, tirou Saul do trono de Israel, porque ele pecou contra Deus, irmãos. O pecado, irmãos, tirou Davi do seu palácio. E o diabo, irmãos, continua trabalhando dia e noite para nos tirar, irmãos, do nosso lugar, que é um lugar de honra, que é um lugar de paz, que é um lugar de glória, que é na presença de Deus, onde nós devemos estar e permanecer. O pecado, irmãos, ele quer nos afastar do nosso lugar de origem. E é isso, irmãos, que o inimigo tenta. Ele tenta nos tirar da presença de Deus. O abismo, irmão, que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado impede as nossas orações, como diz lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Quando nós estamos fora da nossa posição, distante de Deus, com o pecado entre nós e Deus, Deus não recebe as nossas orações. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que nos separa de Deus, irmãos, é o pecado. Agora, irmãos,
Existe um remédio para o pecado, irmãos. Existe um remédio para o pecado. Porque a palavra de Deus também nos diz, irmão, em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. O remédio para o pecado, irmãos, é a graça de Deus que é abundante, a graça de Deus que nos alcançou, a graça de Deus que nos conduz, é a graça de Deus. Então esse é o remédio, irmãos. E aí a palavra de Deus diz, em 1 João 1,7, que se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o remédio, irmãos. Amém, irmãos? Mas voltando agora, irmãos, para o caso de Judá, vamos ver aqui, irmãos, esse ensinamento para nossas vidas, de como Tamar agiu, e a gente faz uma analogia desse caso, da maneira que o inimigo, irmãos, o diabo, ele age para tentar nos afastar da presença de Deus, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, o diabo, ele não vai se apresentar a nós, irmãos, botando fumaça pelo nariz, com chifres, um rabo balançando, um tridente na mão. Ele não vai se apresentar dessa maneira não, irmãos. O diabo, irmãos, ele vem, como muitos irmãos dizem, no sapatinho de lã. Ele vai se apresentando ali, disfarçadamente. Ele não vai, irmãos, chegar de uma vez. Por muitos anos, irmãos, muito tempo, o diabo, ele trabalhou com medo. Principalmente no tempo da Idade Média. As pessoas tinham um medo terrível do diabo. Mas agora não, irmãos. O diabo parece que mudou a estratégia dele. O diabo quer que as pessoas compreendam, entendam que ele não existe. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer que as pessoas acreditem que ele não existe. As pessoas fazem brincadeira com o diabo, porque há uma cultura no mundo, no meio secular, que o diabo não existe. Isso é fantasia, e é isso que ele quer, que as pessoas não creiam que ele existe, porque ele quer andar camuflado, disfarçado, assim como Tamar, irmãos. Ela botou um disfarce para se chegar até Judá. Outra coisa, irmãos, Tamar ficou no caminho onde Judá ia passar. E o diabo também faz isso, irmãos. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa trajetória. Ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai ficar sempre no caminho. Judá, irmãos, ele estava saindo de um luto também. E o diabo conhece os nossos desejos e as nossas necessidades. E é por isso que no culto da família aqui eu sempre prego por marido e as mulheres ter cuidado com aquela questão de passarem muito tempo sem estarem tendo uma intimidade, porque o diabo sabe disso, irmãos, e quando ele sabe que há um dos dois carente nessa área, ele vai aparecer no caminho com uma proposta para tentar fazer você cair. Então, irmãos, o diabo, ele se disfarça, ele trabalha com o engano, assim como fez Tamar. Ele está na trajetória, no caminho, ele trabalha no desejo, na necessidade. Por que ele faz tudo isso, irmãos? Comigo e com você? Porque ele quer roubar a nossa salvação, irmãos. Ele quer roubar a nossa salvação. E assim, irmãos, como Judá, ele quer roubar essas três coisas de nós, irmãos. Porque se ele roubar essas três coisas de nós, ele rouba a nossa salvação. O selo, o cordão e o cajado. Aqui também, irmãos, fazendo uma analogia, um simbolismo.
Porque o que é o selo, irmãos? O selo, irmãos, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E nós vamos já ver por quê. Principalmente no Novo Testamento, o selo é o símbolo do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, amém? Então o diabo quer roubar esse selo da minha vida e da sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele trabalha, irmãos, para isso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha duas ideias em mente quando fala de nós sermos selados com o Espírito Santo. É a questão da segurança e outra a questão da propriedade. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, é um selo de Eita Jesus, eu me concentrei aqui, mas não deu certo não. É o selo da inviolabilidade do crente. Ô glória, pode dar um glória a Deus aí? Na segunda saiu. Então é um selo, irmão, da nossa segurança. Nós não somos, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós não somos, irmãos, violados pelo diabo. Porque o diabo, irmãos, ele adentra naquela casa que não tem segurança. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não tem lugar para o diabo, irmãos. Posso ouvir um amém? Ele pode tentar, ele pode trazer, irmãos, peso, opressão, mas ele não pode tomar a vida do crente, irmãos. Porque já está, irmãos, fechado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala, e nós vamos já ver isso, é esse sentido de segurança. Porque, irmãos, já no Antigo Testamento, o selo, irmãos, era o seguinte: quando um rei queria mandar uma carta para alguém que ninguém poderia abrir, violar aquela carta, ele botava a cera ali, fechando aquela carta, e botava o seu anel ali, o selo, o sinete. E aí, irmãos, aquele que quebrasse aquele selo, ele estava morto. E aí tinha aquela segurança, que aquela correspondência só ia ser lida para aquele que foi destinado. Apesar, irmãos, que aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Judá aqui, se crê os historiadores que aqui não era um anel. Tanto é que lá no Novo Testamento, quando o filho pródigo volta e o pai dá um anel, coloca a sandália nos pés, aquele anel, irmãos, era a autoridade, era o selo, que aquele filho voltava a ter autoridade. Agora aqui nesse caso de Judá, irmãos, era um sinete mais cilíndrico, que ele carregava como se fosse um pequeno cetro de rei, e quando ele ia selar, ele girava para cá e para cá na cera, e ficava a marca dele, e aí ele carregava no pescoço naquele cordão, porque tem o selo, o cordão e o cajado, e aí ele colocava naquele cordão, e carregava aquele sinete para onde ele ia. A gente vê, irmãos, no Antigo Testamento, essa segurança, quando o rei Dário bota ali Daniel, que era seu amigo, na cova dos leões, e o que o rei Dário faz? Fecha a cova dos leões e sela, para que ninguém pudesse abrir até o dia seguinte, porque ali, irmãos, havia uma segurança de ninguém jamais quebrar aquele selo. Depois de feito isso, irmãos, ninguém poderia reverter, depois que o rei selasse, ninguém poderia reverter aquilo que foi escrito, ou a ordem que foi dada, não poderia ser quebrada. Pilato, irmãos, ele fez a mesma coisa com o Senhor Jesus. Você se lembra que lá, as pessoas diziam para Pilatos, os discípulos de Jesus vão querer roubar o corpo de Jesus da sepultura, e depois vão dizer que ele ressuscitou. Aí que foi que Pilatos fez? Mandou os soldados irem para o túmulo, lacraram o túmulo, foi colocado um selo para que ninguém violasse aquele túmulo, e botaram os soldados na frente. Mas à noite os anjos apareceram, tremeu a terra, aquele selo foi quebrado. Só para os irmãos compreenderem, irmãos,
que essa questão, irmãos, do selo, era uma coisa que nos remete à segurança. Ninguém poderia quebrar, ninguém poderia violar. E quando Paulo diz, irmãos, que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, é porque, irmãos, ninguém pode violar a nossa aliança com Deus, a não ser que nós venhamos a permitir. Mas nós estamos debaixo da segurança do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus. Amém, irmãos? E essa, irmãos, é uma das coisas mais fortes que tem na consciência cristã, daquele que entregou a sua vida para Jesus, é que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e se Ele selou, você também, você tem essa consciência, você tem que descansar em Deus, que você foi comprado, lavado, selado pelo Espírito Santo de Deus, e quer dizer que ninguém pode violar a sua vida espiritual, a não ser que você permita, irmãos. E é por isso que o diabo quer roubar isso de nós. Ele quer roubar, porque ele sabe, irmãos, que se nós somos selados, nós não podemos ser tocados por ele, no sentido de ser possuído. E nós não vamos, irmãos, nós somos guardados, somos seguros. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é segurança. Isso é segurança, está seguro. Texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Amém? Mas esse selo, irmãos, do Espírito significa mais que segurança, significa também propriedade. Porque se alguém comprasse uma propriedade e selasse, aquela propriedade era dele também. E quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo, irmãos, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. E quando nós reconhecemos isso, irmão, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, da promessa. Nós somos separados para Deus. Nós, irmãos, agora não somos mais propriedade nossa, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Vamos ver aí Efésios capítulo 1, versículo 13. Se tem crente que ainda não compreendeu a mensagem esta noite, eu creio que com esse texto da palavra de Deus, vai dar um glória a Deus. Em que também vós, que ouviste a palavra da verdade, alguém ouviu a palavra da verdade, irmãos? Amém? O evangelho da vossa salvação, alguém escutou o evangelho da salvação? Amém? Tendo dele também crido, você creu no evangelho da salvação, irmão? Eu creio que você creu, porque você está aqui esta noite adorando a Deus, é porque você creu no evangelho da salvação. Quem creu, irmão, foi o que foi que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, recebemos Jesus, pum, o selo do Espírito Santo de Deus diz: passa para cá, agora você é meu, é propriedade exclusiva minha. Você está compreendendo, meus irmãos? Então, irmãos, o diabo quer roubar isso de nós, a nossa salvação. O diabo quer roubar isso de nós. Mas vamos ver mais um texto, Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós fomos comprados, irmãos, selados, separados para aquele grande dia, irmãos, o dia da redenção. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E é isso que o diabo quer, irmãos. É isso que o diabo quer. Ele busca roubar esse selo, irmãos. E como é que ele quer roubar esse selo, irmãos? É fazendo isso aí, irmãos, que a gente vem entristecer o Espírito Santo de Deus.
é aquela questão de deixar o coração sujar. O diabo, irmãos, ele vem pianinho, levanta uma contenda do irmão contra o outro, e não sobe ninguém para o céu com contenda. O diabo, irmãos, faz a gente ceder aos maus pensamentos, ao pecado, né? E aí volto novamente para a escola bíblica, a gente está estudando isso. E aí, irmãos, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. E aí, o diabo, assim como o Tamar, disfarçado, vai nos oferecer alguma coisa em troca do selo do Espírito Santo de Deus, para nos afastar da presença do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Eu me lembro de Sansão, irmãos, porque ele começou a brincar com Deus, contando lá seus segredos para Dalila. Começou a brincar, começou a deixar, irmãos, o pecado tomar conta do seu coração. E aí, irmãos, quando ele estava brincando com Dalila, ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus já não estava mais no coração dele. Já era tarde. Ele já não era mais propriedade exclusiva de Deus. Vê aí, Livinha, Juízes capítulo 16, versículo 19, 20. Misericórdia, já é esse horário, mas vamos lá. Então Dalila fez dormir Sansão no joelho dela. Olha aí, o disfarce de Tamar, para roubar o selo. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Aí já era tarde, irmãos. Já era tarde. E aí, irmãos, quando os corações ficam endurecidos, irmãos, muitas pessoas deixam o coração endurecendo, não vigia, assim como Sansão. E aí vai chegar um ponto, irmãos, que não há mais possibilidade de arrependimento. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 7 ao 16. Eu não vou ler, irmãos, que já está bem avançado. O Espírito Santo de Deus, irmão, não se retira com qualquer pecado. Amém, irmãos? Não, porque o irmão lhe pecou, o Espírito Santo de Deus sai. Não, irmãos. Ele está em nós justamente para nos convencer do pecado. Os irmãos estão compreendendo? Ele nos chama a atenção, você está indo para o pecado e o Espírito Santo lhe... Aí você alerta e volta, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quer nos levar ao arrependimento. Agora, irmãos, quando o crente, ele endurece o coração para o Espírito Santo de Deus, aí entristece o Espírito Santo de Deus. E é aí que o Espírito Santo de Deus vai deixar o crente andar pela sua própria vontade. Mas vamos aqui continuar. A segunda coisa, irmãos, que Tamar pediu a lhe ajudar, foi o cordão. A primeira coisa foi o selo, a segunda coisa foi o cordão. O cordão, irmão, nos remete, e o diabo quer roubar de nós também. Quando a gente se lembra de cordão, irmãos, a gente se lembra que são várias cordinhas, né, unidas. É por isso, irmãos, que lá em Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, diz o seguinte: o cordão, irmãos, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, quando a gente vê o cordão, irmão, a gente está falando de comunhão, de nós estarmos juntos. Porque aí, irmãos, nós estarmos unidos é mais difícil, irmãos, de ser rompido. Cordão significa comunhão. Em primeiro lugar, nós temos, irmãos, o selo do Espírito. E esse selo do Espírito, irmãos, tem que nos fazer andar em comunhão uns para com os outros,
primeiro lugar, para com Deus. E depois, irmãos, para com os irmãos. Amém? E o diabo, irmão, está doido para roubar o seu cordão também, a sua comunhão. Ele trabalha dia e noite, irmão, para roubar a nossa comunhão, irmãos. Ele fica criando situação entre irmãos. E aí, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para o inimigo não roubar a nossa comunhão, né? Porque também ele está bem disfarçadozinho, irmãos. E ele trabalha disfarçado, porque ele quer roubar também o nosso cordão, que é a nossa comunhão. E quando, irmãos, uma igreja não anda em comunhão, primeiramente com Deus, né? E em segundo lugar, com os irmãos. E quando eu falo comunhão, irmãos, é a comunhão de todos nós, irmãos. Não é de grupos dentro da igreja. É a comunhão de todos. Porque se eu for ter comunhão só com aqueles que riem para mim e batem nas minhas costas, aí, irmãos, a gente não está sendo cristão. Os irmãos estão compreendendo, amém ou não amém? Inclusive com aqueles irmãos que olham para a gente com a cara ruim, a gente tem que ter comunhão com eles também. Tem crente aqui ou não tem? Ixi, rapaz, tem 3 crentes. Vou perguntar de novo, ver se aparece mais. Tem crente aqui ou não tem? Ah, glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem, irmãos, que andar, irmãos, em comunhão com todos. E a gente, irmãos, no passado do tempo a igreja tem perdido um pouco isso, viu, irmãos? Porque eu sou do tempo da igreja, que faltava um irmão na igreja, os irmãos ficavam tudo preocupados. E às vezes, irmãos, eu que sou pastor, irmãos, eu que sou pastor aqui do rebanho, às vezes fica ovelhinhas aqui sem vir, e às vezes eu não percebo, porque são muitas pessoas, e são muitas coisas na cabeça da gente, mas quando eu percebo, irmãos, o meu destino é ir logo atrás. Se é algum irmão, perturba a irmã Rosinha. Irmã Rosinha, vá saber porque que a irmã não veio. Ligue para a irmã. Porque, irmãos, a gente não pode perder essa essência, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. A gente tem que se preocupar uns com os outros. Orar uns com os outros. Amém, meus irmãos? A gente tem que andar sempre em comunhão, irmão. Irmãos, é uma coisa que eu tenho mais zelado, irmãos, e tenho mais lutado por essa igreja, é para a gente ter comunhão e unidade, irmãos. E é uma coisa que parece fácil e não é fácil. Eu queria muito que nas quinta-feiras, irmãos, os irmãos do setor H viessem para cá, do Benjamin. Aqui do Benjamin sempre está vindo o pastor Carlinho, o Douglas. Assim como a gente vai também para as congregações. Sabe, irmãos, porque isso mantém a unidade, irmãos. Irmãos, é um negócio tão difícil, comunhão, que eu já participei de diversos grupos de pastores, irmão, de café de pastores. Os pastores querendo se unir, irmão, e não conseguem se unir. Sempre, irmãos, tem alguma coisa, sabe, que vai quebrando aquilo e depois não dá em nada. Aqui nessa igreja, irmãos, eu tenho tentado, irmãos, de toda maneira, tanto a liderança como os pastores, a congregação, a gente tem unidade, irmãos, vivendo esse espírito, sabe, irmão? Porque quando quebra a unidade, irmãos, entra o espírito de competição, e isso é uma desgraça, irmãos. Isso é uma desgraça. Quando entra competição, irmão, aí, irmãos, graças a Deus isso não acontece aqui, irmão, mas a maioria das igrejas a gente vê isso, irmãos. Muitas igrejas a gente vê isso. Os irmãos, em vez de evangelizar lá na rua, começam a evangelizar crentes aqui para a sua causa, para o seu grupo. Sabe, irmãos? Aí começa a evangelizar dentro da igreja, irmãos. Querer roubar o irmão está trabalhando ali naquele ministério. Não, meu irmão é bom, vamos ali comer uma pizza, mas eu, não sei o quê. Aí começa, irmão. Irmão, tem cheio de gente caminhando aí para o inferno aí fora. A gente tem que ganhar gente lá fora, irmãos. Não é competir dentro da igreja, não. Amém, irmãos? E por que isso acontece, irmão? Porque não tem comunhão, irmãos. Por que não tem comunhão? Porque quando tem comunhão, irmãos, essas coisas são lançadas fora. E por último, irmãos, qual é a terceira coisa que Tamar tomou de Judá? Primeiro o selo, depois o cordão, o terceiro?
Cajado, irmão. Cajado, irmão, simboliza aqui, irmãos, compromisso e autoridade. O crente sem um cajado, irmão, não tem autoridade na sua vida, e é isso que o diabo quer. Porque quando o diabo aparecer, o crente vai para baixo da cama, não tem autoridade. É o que aconteceu com aqueles camaradas que foram expulsar o demônio no nome do Paulo, no nome do Deus a quem Paulo servia. Levaram, foi um pau dos demônios. Saíram correndo, porque não tinham autoridade. E é isso que o diabo quer fazer na vida do crente, irmãos. Davi, irmãos, quando ele foi enfrentar o gigante filisteu, ele foi com um cajado. É por isso que ele chegou na frente do gigante e disse: eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos, porque ele tinha autoridade. Vê aí, Livinha, 1 Samuel 17:40. Quando ele foi enfrentar o urso, ele estava com um cajado na mão. Quando ele foi enfrentar o leão, ele estava com o cajado na mão. Quando ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, e foi lá enfrentar o gigante, mas ele estava com um cajado, a autoridade estava na mão dele. O crente não pode estar sem autoridade, irmãos. O crente tem que crer, irmãos, que ele é lavado pelo sangue de Jesus, irmãos. Olha, o diabo não tem poder na tua vida não, irmãos. Você tem que repreender toda a arapuca que quer chegar na sua casa, da sua vida, no seu ministério. Olha, se levanta no nome de Jesus. Se você vive em comunhão com o Senhor, você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus. Quando Jacó saiu de casa, irmãos, para ele não ser morto por Esaú, e foi perseguido, ele levou com ele, sabe o que? O cajado. E agora, irmãos, quando ele volta no mesmo caminho, depois de 20 anos, ele traz novamente o mesmo cajado, bem velhinho, mas ele estava com cajado, na autoridade, todo o tempo na autoridade de Jesus. Amém? Então a última coisa, irmãos, que Tamar ali pediu ajudar foi o cajado. E é uma das coisas que o diabo quer roubar do crente, é a autoridade. Porque o crente, quando peca, ele perde a autoridade diante do Satanás. O crente, irmão, quando está distante de Deus, ele vai perdendo a autoridade diante do inimigo, irmãos. E aí nós devemos entender que nós temos a autoridade dada por Deus. Olha, quando o Senhor Jesus diz lá em Lucas 10:19, ele estava dizendo para nós, tem discípulo de Jesus aqui? Isso aqui é para a igreja, irmãos, a mesma igreja. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade do Senhor na tua vida. A gente vê em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, da mesma maneira, irmãos. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é a autoridade que o Senhor colocou na vida dos seus discípulos, na vida da igreja, irmãos. Então nós não podemos deixar que o inimigo venha roubar, irmãos, essa autoridade que está em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, meus queridos amados irmãos, cuidado, muito cuidado, porque o inimigo está sempre cercando. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então a gente tem que ter cuidado, tem que vigiar, para que o inimigo não venha roubar o selo do Espírito Santo, o cordão da nossa comunhão e o cajado da nossa autoridade e compromisso com Deus. Amém, meus irmãos? E assim, irmãos, nós vamos vencendo esse mundo. O diabo jaz no maligno, mas vejam bem, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Quando, irmãos, Adão foi colocado no paraíso, o paraíso já estava lá, Deus já estava cuidando. Amém ou não amém? Ele já tinha tudo para ser feliz. E aí quando ele pega, irmãos, aí ele é tirado de lá. E aí quando
Adão chegou lá, já tinha as aves, irmãos. Adão ia ter o trabalho só de multiplicar aquilo que já tinha. Ia comer, a semente ia cair e ia nascer mais. Mas quando ele é colocado para fora do paraíso, irmãos, aí vem uma ordem. Agora você vai ter que arar a terra. Agora você vai ter que trabalhar. Você vai ter que cuidar da terra. Por quê, irmãos? Porque ele preferiu ouvir a voz do inimigo do que ficar na bênção de Deus. Eu sei que aqui tem um povo que adora e valoriza ficar na bênção de Deus. Amém, irmãos? E vamos ficar em pé glorificando a esse Deus.